ela falava: avisa para o pastor que eu não quero oportunidade. Eu comecei a avisar. Quando chegava, apresentava, eu falava: ó, não precisa chamar a minha esposa não, porque ela não gosta de falar. E toda vez ela falava a mesma coisa. Até que eu falei: quer saber do negócio? Problema seu com Deus. Se você não quer a oportunidade, fala para ele não te dar. Ela falou: tá bom. Aí Deus começou a cobrar dela. Aí agora, toda vez que ela tem a oportunidade, ela fala: sabe por quê? Eu estava até pregando esses dias aí falando o seguinte: lembra lá dos salteadores que eu falei outro dia, que o camarada foi deixado lá meio morto, e passou por lá o sacerdote, passou por lá o levita e não ajudou? Todas as vezes que você recusa a oportunidade de Deus te usar, você está fazendo a mesma coisa. Está olhando para pessoas que estão quase morrendo por falta de uma simples palavra, e você não tem coragem de ajudar. Aqui na reunião de obreiro, lá eles fazem isso, vou fazer aqui também. Preste atenção numa coisa aqui. O Bom Marcos falou uma coisa aqui que é muito importante. Existem irmãos incrédulos que precisam ouvir isso. Que às vezes ele fala, e faz tanta desculpinha e não vai. E às vezes uma palavra muda a história de uma pessoa. É o mesmo Jesus que está conosco. O centurião falou: basta uma palavra. Certo dia eu sentei no último banco da igreja. A única coisa que eu queria era morrer. A única coisa que eu queria era dizer: eu morri um dia antes, porque aquele dia a minha vida tinha se acabado. Eu estava numa situação, meus irmãos, que a única coisa que eu levei foi a minha morte. E sabe o que tinha aqui na igreja? Escola bíblica. Era uma escola bíblica à noite, porque domingo estava trabalhando, e era o pastor Rogério. Quando ele começou a falar da carta aos Colossenses, ele começou a explicar. Quando ele leu o primeiro versículo, ele não conseguiu mais. E ele falou uma palavra. A hora que ele leu o texto, ele repetiu 3 vezes aquela palavra. Eu levantei no último banco lá atrás e comecei a gritar, porque Deus estava me libertando daquela angústia do inferno que estava apoderando da minha vida. Então, às vezes, o irmão, a irmã, vai dizer: para com isso. Aqui quem manda é Deus. Se te chamou, acredita que Deus ainda está nesse lugar. É isso aí. É verdade. Não é porque às vezes somos crentes iniciantes, ou isso, ou novo convertido. Não. Às vezes a gente, como crente velho mesmo, precisa de uma palavra tão simples, de pessoas que às vezes não sabem nem falar. Eu até falei outro dia que eu estava no mercado uma vez. Estava no mercado e sabe aquele dia que você não está legal? Aquele dia que muita luta, sabe? Muita coisa te abatendo, muita coisa te deixando aflito. E eu fui lá no mercado, passei para comprar algumas coisas que a minha esposa pediu. E quando eu estava indo para passar no caixa, eu falei: eu vou ter que pegar uma lata de leite condensado. Não sabia para quê, o que ia fazer com leite condensado, mas eu queria o leite condensado. E fui, né, aqui, lá buscar o leite condensado. Na hora que eu virei o corredor assim, tinha uma senhora, ela tocou a mão no meu ombro e falou assim: ei, filho, Jesus te ama, viu? Pronto, foi o suficiente para mudar o meu dia. Não precisou uma pregação, não precisou uma mensagem, ela não precisou de doutorado em teologia, ela só falou: Jesus te ama, 2 palavrinhas, mudou o meu dia. Então você tem sim a oportunidade de ser usado por Deus. Bem, vamos aqui para a palavra. Prometo que vou ser breve. Eu tenho 2 esboços aqui, um de 1h30 e um de meia hora. Qual que você prefere? Vamos no de meia hora. Vamos no de meia hora. Gênesis 41, 29 e 31. Vamos lá, rapidinho para a gente adiantar. Vou ser bem breve, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falará aí a quem precisa ouvir. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome,
e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Para qualquer lugar que você for no país hoje, o principal assunto é crise. Estamos em crise e crise maior ainda virá. Ninguém possui expectativa nenhuma de melhor, a expectativa é de piorar. Para todo lugar, independente de ser aqui em Lençóis Paulista, independente de ser em Lençóis, independente de ser no Paraná, independente de ser no Nordeste, o país inteiro e até algumas partes do mundo estão do mesmo jeito. Se você vê a Grécia, por exemplo, nem dinheiro nos bancos estava tendo esses dias aí, até o caixa eletrônico estava fechado. Ou seja, só se fala em crise, crise, crise e mais crise. Só que deixa eu te falar um negócio. Aqui dentro da igreja, a coisa tem que ser diferente. Deixa o mundo se preocupar com essa crise, porque nós temos outras crises maiores ainda para se preocupar. Você sabia? O mundo está de olho na crise financeira. Por quê? Porque é isso que importa para eles. No mundo, você vale o que você tem. Então está todo mundo preocupado com aquilo que ele tem, se ele não vai perder. Deixa ele se preocupar com a crise financeira, que eu vou te falar de algumas outras crises que nós estamos enfrentando na humanidade e aqui dentro da igreja, infelizmente. Vamos começar a primeira crise que a humanidade tem enfrentado e que com certeza nós devemos dar mais atenção a elas do que a essa crise financeira que tanto tem se falado. Primeira crise, crise existencial. A primeira crise que a humanidade tem enfrentado hoje é uma crise que eu particularmente denominei de crise existencial. Por que crise existencial, irmão Marcos? Não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui e não sabem para onde vão. Como é que é isso? Primeiro, de onde viemos? Crentes que não sabem, presta atenção, se acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, se acreditam no Gênesis, se acreditam na criação feita pelo Pai, ou se acreditam nas teorias impostas pelo mundo. Teoria da evolução, teoria da criação, teoria sei lá mais do que, teoria do Big Bang. Tem crente dentro da igreja pegando a Bíblia e pegando a teoria do estudioso para ver o que é que bate melhor, para ver o que é que se assimila mais, para ver o que é que convence a cabeça dele. Ou seja, ele não tem certeza da existência e soberania de Deus. Lá fora no mundo tudo bem, eu até relevo, mas isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas que se dizem crente, mas que não têm a certeza da criação divina. Sabe, está balançado. Você sabe por que disso? Porque está dando ouvido demais àquilo que não deveria, dando ouvido demais ao que o homem fala. Se você deixar a Bíblia de lado e começar a prestar atenção só no que o homem diz, só no que a ciência diz, você vai se confundir. Aquilo vai entrar na sua mente, pode ter certeza, a sua fé vai ser abalada. Bem, só para a gente aí falar um pouquinho de onde viemos. Viemos do pó, como está escrito. Ao pó retornaremos. Fomos feitos de barro. Para quê? Para sermos moldados. Para Deus ter a capacidade, para Deus ter a liberdade de quebrar quando Ele quer quebrar, e moldar de novo quando precisa ser moldado de novo.
E dentro desse vaso de barro, Deus colocou lá um Espírito. E esse Espírito, ele um dia vai querer de volta. Um dia ele vai cobrar aquilo que ele colocou em nós. Por que vivemos? Por que estamos aqui? A vida, ela é um presente, uma dádiva que Deus nos deu. A gente não foi feito para morrer. Não fomos feitos para morrer. Porém, a maldade do homem fez com que Deus limitasse os nossos dias. Só para você entender melhor a criação, tá? Vamos lá em Gênesis 6:3. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus não criou Adão, não criou Eva com o projeto de que eles viessem a morrer. Só que o pecado deles e a maldade que foi crescendo a cada dia fez com que Deus limitasse o negócio. A vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus que deve ser muito bem aproveitado. Para onde vamos? Sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. A escolha é nossa. A escolha é totalmente nossa. Para onde você vai, a escolha é totalmente sua e individual. Cada um faz a sua. E a sua escolha não influencia na escolha do outro. Temos duas escolhas: céu ou inferno. Não tem negócio de reencarnação, não tem negócio de vida depois. Não. Esquece esse negócio aí, esquece essa baboseira. Eu fico olhando, abre um parênteses aí. Você já pensou se realmente existisse esse negócio de reencarnação e às vezes os camaradas dizem que fazendo hipnotismo lá eles conseguem levar você à vida passada? Você teria lapsos contínuos de memória da vida passada. Você ia estar andando aqui e de repente você lembrou de lá. Isso aí não existe, para com isso. Conversa fiada. Para onde vamos? Cabe a nós decidirmos: céu ou inferno. Para ir para o céu, a gente precisa crer, aceitar Jesus Cristo, ser batizado e seguir o caminho que Deus ensinou. Mas e para ir para o inferno? O que você precisa fazer? Nada. Nada. Para ir para o inferno você não precisa fazer absolutamente nada. É só ficar parado. É só viver a sua vida tranquilamente, sabe? Da maneira que você quiser, não precisa fazer nada. Pode ter certeza que você vai para o inferno. Não precisamos fazer nada. João 3,17. Vamos ver lá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As pessoas, elas não entendem que Deus, ele não nos condena ao inferno. Na verdade, nós já fomos condenados. As pessoas, elas pensam que a Bíblia, elas pensam que os crentes, elas pensam que Deus hoje decide assim, ó: você vai para o inferno, você vai para o céu. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é isso que acontece. Não é a Bíblia que nos condena, não é Deus que nos condena hoje. Sabe por quê? Porque já fomos condenados. Já nascemos em pecado. Nascido em pecado, já estamos condenados. Só nos resta
um caminho, como a minha tia lá disse, Jesus Cristo. Para deixar a condenação, para que não sejamos mais condenados, para que só aceitando Jesus como nosso Salvador e trilhando o caminho que Ele ensinou. Se aceitar e deixar o caminho também não vale de nada. Vamos lá, vamos adiantar esse negócio aqui. Outra crise que estamos vivendo, crise social. Crise social. As pessoas, nós evoluímos tanto na educação, nós evoluímos tanto na tecnologia, só que nos tornamos piores do que bárbaros. As pessoas não conseguem conviver entre si, nem mesmo dentro da igreja. Onde deveria ser um lugar de paz, irmão Adão? Vira e mexe, a gente é obrigado a separar o irmão que está querendo pegar o outro. Sabe, cresceu tanto na educação, na tecnologia, no conhecimento, mas não cresceu na maturidade. Não conseguem resolver as coisas como adultos, como pessoas civilizadas. E aí vem a desvalorização da vida. Aí você pensa assim, é só lá fora. É quando um camarada mata o outro, é quando um camarada tira a vida do outro por causa de besteira, é quando um camarada vai lá e acaba com a vida da pessoa por causa de coisa mínima. Não! Aqui dentro também. Todas as vezes que você pisa em cima do teu irmão, todas as vezes que você maltrata teu irmão, todas as vezes que você magoa o teu irmão, você está matando e ferindo ele do mesmo jeito. Você não está valorizando a vida pela qual Deus entregou o seu filho. Todas as vezes que você fere ele, todas as vezes que você machuca ele, você está maltratando aquele por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue. Você não está dando valor àquela vida que custou o sangue de Cristo. A maior parte das vezes que nós vemos as pessoas abandonarem a igreja foram porque se decepcionaram, foram porque foram magoadas, foram porque foram pisadas por pessoas que estão aqui em cima ou que estão sentadas aí onde você está. E aí vem a crise social, a falta de amor ao próximo, desinteligências e brigas até dentro da igreja. Outra crise que estamos enfrentando, crise moral. A sociedade está passando por uma crise moral terrível. Ou seja, tudo aquilo que lá atrás, não é muito tempo não, é alguns anos atrás, era moralmente incorreto, hoje é correto. Tudo aquilo que a gente achava feio, que a gente achava repugnante, que a gente desvalorizava, hoje está sendo valorizado. Você quer um exemplo? A mulher direita, a mulher dona de casa, a mulher que cuida dos seus filhos, não tem valor nenhum. Mas a outra, vamos assim para não falar, é valorizada. O homem que é um bom homem, que é um bom marido, que é esse que aquele, também não é valorizado. Mas o outro lá é valorizado. Aí vem a questão do governo, que valoriza mais o vagabundo do que o trabalhador, e por aí vai. Crise moral. Tudo aquilo que era incorreto tem passado a ser correto. Vamos lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, rapidinho. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Essa imoralidade da qual eu falei tem tentado invadir a igreja, mas nós não podemos deixar, porque aqui tem um povo santo, tem um povo escolhido, e assim como Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Crise no Evangelho. O Evangelho
ou o cristianismo que estamos vivendo está totalmente em crise. Tudo que Jesus pregou está sendo distorcido. Tudo que Jesus pregou está sendo contrariado. E tem uns camaradas aí, presta atenção, tem uns camaradas aí, você que gosta de ouvir as mensagens, das palavras que se prega lá na internet, toma cuidado. Você que gosta de ouvir esses pregadores famosos, toma cuidado. Sabe por quê? Porque virou febre agora. O camarada, para crescer no ministério dele, ele quer bater de frente e contrariar aquilo que vem sendo ensinado há anos. Os falsos doutores. Para ele tentar crescer, para ele tentar subir o ministério dele, ele quer criar polêmicas em cima daquilo que nós aprendemos há muitos anos atrás que era certo. E aí tem um monte de tema polêmico que eles usam. Por exemplo, usos e costumes, vestes, é certo isso, é errado aquilo, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo, batismo com o Espírito Santo, é certo isso, é certo aquilo outro. E aí ele vem contrariando tudo que o teu pastor te ensinou, para criar uma polêmica para que ele possa ser visto. Ei, abre teu olho, toma cuidado, porque todos esses que eu escutei até agora não possuem fundamentos. Eles pegam um versículo sem conhecimento bíblico do restante e querem fazer daquele versículo o seu ponto final. E não é assim que funciona. Continua perseverando na doutrina na qual você foi ensinado. E se tiver errado, será cobrado de quem te ensinou. Pode ter certeza. Crise no Evangelho. Ao invés da igreja hoje causar um impacto no mundo, ao invés da igreja hoje divulgar o Evangelho no mundo, ao invés da igreja hoje, vamos dizer assim, aparecer para o mundo, ao invés da igreja hoje crescer no mundo, o mundo é que tem causado um impacto dentro da igreja. O mundo é que está tentando crescer dentro da igreja. Ou seja, ao invés de nós levarmos tudo que nós temos aqui para o mundo, nós estamos querendo trazer o mundo aqui para dentro, para tentar, como disse o pastor André terça-feira passada, customizar a igreja, o nosso evangelho. Você sabe que eu vou acrescentar um negócio ao que ele falou, para você entender melhor o que é customizar. Deixar do nosso jeito, deixar da maneira que nos agrada. Ele falou lá sobre customizar o carro, colocar isso ou aquilo outro no carro. O que é isso? É você colocar coisas que te agradam, coisas que você gosta, que não faz parte, mas você gosta e você quer ali. Aí a gente quer fazer isso aqui dentro da igreja, colocar coisas que a gente gostava lá no mundo aqui dentro da igreja, mas não cabe aqui. Vamos lá, para a gente finalizar rapidinho. Vamos. Agora eu vou falar aí sobre a crise financeira. Por que eu deixei ela por último? Porque é a única crise que o cristão verdadeiro não precisa se preocupar. Você tem que se preocupar com todas essas outras que eu citei agora, menos com a crise financeira. Aí você fala para mim, é fácil falar, você está empregado, é fácil falar, você tem que comer, é fácil falar, você tem tudo na mão. Só que eu também já não tive, também já passei dificuldade. Não posso dizer que passei fome, mas já passei momentos difíceis na minha vida. A única crise que nós não precisamos nos preocupar é a que
mais tem assolado o mundo? A crise financeira. Vamos lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 29 ao 32. Não perguntei, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A maior parte de nós já conhecia esse versículo, conhecia? Não se preocupe com o que você há de vestir, com o que você há de comer. Amanhã é amanhã, deixa que Deus vai cuidar. Todos nós já conhecemos, né? Difícil é colocar em prática. Difícil é não se preocupar. Difícil é aplicar isso aqui à nossa vida, ao nosso dia a dia. Principalmente quando a gente está necessitado. Principalmente quando a gente está precisando. Aí é difícil a gente aplicar isso aqui, ó. Aqui. Só que deixa eu te dizer uma coisa. No deserto tinha água. Deus fez brotar da rocha. No deserto tinha comida. Deus providenciou o maná. No deserto não tinha sombra. Deus providenciou uma nuvem para o povo andar debaixo. De noite não tinha luz e era frio. Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecer e para iluminar o caminho. E por que é que com nós será diferente? Você sabe qual é o problema? Que pensamos, a gente tem certeza absoluta e convicção de que Deus está conosco. Só aqui dentro. Só aqui dentro. A gente só consegue sentir a presença de Deus e ter a certeza de que Deus está com a gente aqui dentro. Vamos lá em Mateus 28, 20. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não te abandona nem um só momento. Antes que você diga, eu preciso, Ele já sabia que você iria precisar. Ele já sabia que você iria pedir. Tenha certeza de que Ele está com você, não só aqui, mas lá na rua, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Tenha certeza de uma coisa, não se preocupe com essa crise. Se preocupe em servir a Deus. Se preocupe em se santificar. Se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Para a gente terminar, deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho. Você sabe o que acontece? Eu já tenho a palavra, vou só falar isso aqui rapidinho. Outro dia eu fui pregar, não lembro em qual igreja, e acho que foi Alfredo Gomes. E eu estava cobrando a igreja do seguinte: Deus faz as coisas na nossa vida por dois motivos. Primeiro, para nos abençoar. Segundo, para glorificar o seu santo nome. Certo? Nos abençoa para que nós
sejamos abençoados para o nosso bem-estar e para a honra e glória do seu santo nome. O problema hoje não é que Deus não faz mais do que Ele fazia. O problema hoje é que nós não testemunhamos mais o que Deus tem feito na nossa vida. Coisas, às vezes, que nós consideramos pequenas demais para testemunhar, para falar que Deus fez, e desvalorizamos o que Deus fez. Eu cobrava a igreja dessa maneira. Aí eu percebi um negócio. Eu cobrei o testemunho deles, mas eu não conto o meu. Eu cobrei eles contarem a bênção, mas eu não conto a minha. Então, deixa eu te falar um negócio. Quando foi para vir para cá, para Lençóis Paulista, saí de lá de São Paulo e vim para cá, nós tínhamos uma empresa que eu vendi. A família tinha uma empresa e eu vendi essa empresa. E resolvi vir para Lençóis Paulista. Para viver do quê? Não sabia. Sabia que eu viria para cá e tentaria abrir uma loja. Se desse certo, amém. Se não desse, Deus proveria. Vim para cá porque foi Deus que mandou. Depois eu te conto como. Deus mandou vir, eu decidi vir. Conversei com a minha esposa e tal, vamos. Minha esposa falou, tá bom, se Deus falou com você, então vamos embora. Viemos embora, voltamos à loja. A loja não deu certo. Só vendia exatamente aquilo que gastava. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Se eu gastasse R$1.000 por mês, a loja vendia R$1.000 por mês. Se eu gastasse 1.500, a loja vendia 1.500. Se eu gastasse 2, a loja vendia 2. E não saía disso. Passamos, acho que 1 ano e pouco, quase 2 anos lá com a loja, e a loja não saía daqui. Eu conversei com Deus, falei, Senhor, eu estou vendo que o Senhor não me quer nesse negócio. Vou fechar. Fiz um propósito com Deus, pedi a confirmação de Deus. Durante 3 meses, Deus mandou a confirmação. 3 meses Deus confirmou exatamente da maneira que eu pedi. Fechei a loja, pronto. E aí, vai viver do que? Não sei, Deus proverá. Continuamos vivendo. Depois de um tempo passado, fui trabalhar na Pedertrack, isso e aquilo. O tempo foi passando. Nunca faltou nada na minha casa. Nunca faltou nada na minha mesa. Já comeu sem mistura? Já. Por preguiça de ir comprar. Mas por dizer que faltou? Não. Deus nunca deixou faltar nada. A bênção. Continuei firme, onde Deus me colocou, sendo guiado segundo a direção do Espírito Santo, sempre com essa preocupação. Aí estava trabalhando lá na Pedertrack, e recebi uma ligação da empresa que eu vendi. Eu falei assim, bom, né? Isso aí. Vida passada, vamos seguir em frente. Nossa vida, vamos dizer assim, financeira diminuiu, né? O padrão de vida diminuiu. Vamos seguir em frente e amém. Vamos continuar e viver de acordo com a maneira que Deus provém. Recebi a ligação lá da empresa e o rapaz falava assim, escuta, eu estou precisando de você junto com a gente.